Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, né? E aí a gente vai hoje dar continuidade ao nosso conteúdo de bioquímica celular, só que desta vez nós vamos começar a trabalhar o grupo das proteínas, certo? Para quem não é meu aluno, novamente, meu nome sou a professora Jéssica Peixoto, certo? E eu vou estar dividindo essa disciplina aqui com a professora Joyce, beleza? Em algum momento ela vai entrar aqui para poder dar aula para vocês, que a gente vai revezar, só que esse bloco da bioquímica ficou sobre a minha responsabilidade, tranquilo? Mas ela também está participando da preparação de todo o material, nós estamos juntas dividindo essa disciplina de biologia com vocês aqui do primeiro ano, tranquilo? Vamos lá. Pessoal, o objetivo da aula de hoje é identificar as proteínas, preciso que vocês consigam alcançar esses objetivos aqui. Identificar as proteínas como macromoléculas resultantes da união de aminoácidos, né, por meio de ligações peptídicas. Então, as proteínas, elas vão se unir, elas vão ser formadas pela união de vários aminoácidos. Eu preciso que vocês entendam e saiam dessa aula hoje com esse conceito aí na cabeça. Preciso que vocês também consigam identificar a importância das proteínas, né, para os seres vivos de um modo geral, especificando o papel biológico que elas exercem nos seres vivos, certo? Então, vamos lá trabalhar proteínas. Pessoal, as proteínas, elas são macromoléculas orgânicas, certo? Formadas por unidades menores. Essas unidades menores a gente chama de aminoácidos. Então, me acompanha aqui na figura, por exemplo. Essa figura aqui a gente consegue ver... Opa, desculpa. Nessa figura aqui eu consigo ver, ó, eu tenho uma proteína, certo? Ó, e que é formada pela união de unidades menores, né? Essas unidades menores eu chamo de aminoácidos. Então, uma proteína é formada pela união de vários aminoácidos. Então, eu posso dizer que a proteína ela pode ser chamada de um polímero de aminoácidos, ok? Galera, as proteínas elas são consideradas o segundo grupo, né, que ocorre em maior quantidade nos seres vivos. Então, se vocês puderem imaginar que a maioria das atividades, das funções que uma célula exerce, perpassa aí pela produção, pela fabricação de proteínas. Então, a proteína, elas são consideradas elementos funcionais de uma célula, são extremamente importantes para uma célula, ok? Se eu digo para vocês que uma proteína ela é formada pela união de vários aminoácidos, aí vocês me perguntam, sim, professora, mas o que é um aminoácido, certo? Galera, um aminoácido, ele é... Deixa eu circular aqui para vocês, ó. O aminoácido, ele é formado, então ele é um carbono central, ok? O carbono, ele é tetravalente, ok? Então ele faz 4 ligações. Então, se ele faz 4 ligações, eu tenho no extremo, a primeira ligação que ele faz, uma das ligações, é com um grupo chamado de grupo amino. Por isso que não é aminoácido. Então, o amino é porque é ligado, esse carbono central ligado a um grupo amina. Depois, eu tenho um grupo ácido, né? O grupo ácido chamado cílico, dupla OH, né? Que vai dar justamente o caráter ácido dessa molécula, né? O carbono central, depois, ele é ligado a um hidrogênio. E, por fim, certo? Galera, esse radical R significa que é qualquer outro elemento que vai se ligar. E é justamente esse radical R aqui, a diferença de um radical R, que vai dar justamente os diferentes tipos de aminoácidos que serão formados, certo? Então, eu vou sempre ter, se é um aminoácido, sempre terá o amino, sempre terá a carboxila e sempre terá o hidrogênio. Mas é que vai variar o radical, certo? Sempre radical, ok? Então, vamos lá. Continuando. Então, a gente já viu que uma proteína é formada pela união de vários aminoácidos. Então, se eu perguntar para vocês qual é o monômero de uma proteína, vocês vão ter que me dizer que o monômero de uma proteína é um aminoácido, porque a proteína ela é formada por vários aminoácidos unidos, certo? Nós temos cerca de 20 tipos de aminoácidos, beleza? Esses aminoácidos, eles podem ser considerados aminoácidos naturais. Natural já me dá a ideia de que é um aminoácido que meu próprio corpo produz, né? Naturalmente meu corpo produz. E o outro grupo de aminoácidos, ou seja, que meu corpo não produz e que eu preciso adquiri-los na minha dieta alimentar, ok? E aqui eu trouxe, não precisam
preocupar com a tabela no sentido de que aminoácido não é para vocês decorarem, certo? Aqui eu trouxe para que vocês tenham uma noção de quais são justamente esses 20 tipos, né? Mas não precisa decorar, de jeito nenhum, certo? Então, eu tenho aqui o grupo dos aminoácidos naturais, certo? Em maior quantidade, obviamente. São aqueles que produzidos pelo próprio organismo. E tenho os aminoácidos essenciais, aqueles que eu consigo adquirir na alimentação, certo? Então, aqui, ó, como eu sempre ofereço uma dicasinha para vocês, uma dicasinha de uma frase para vocês lembrarem dos principais aminoácidos que a gente tem, né? Então, a dica é: Félix treme ao levar isotrip. Então, ó, o F de Félix vem da fenilalanina, certo? O li, né, do término da palavra Félix, vem da lisina. Treme, o TR de treme, vem de treonina. Metilina, percebam que eu já grifei para vocês, né? Isina, beleza? Valina, isoleucina e triptofan, certo? São os principais ácidos aqui. Professora, não entendi, né? Como é que faz, tal. Não precisa se preocupar com essa parte, porque aqui só foi uma tabela a título de curiosidade, justamente para poder trazer para vocês quais são os principais tipos de aminoácidos, beleza? Mas não se preocupem com isso. Eu quero que vocês identifiquem que os naturais são produzidos pelo meu corpo e que os essenciais eu adquiro através da alimentação, ok? Então, ó, pessoal, falei para vocês que uma proteína é formada pela união de vários aminoácidos, certo? Professora, mas como é que esses aminoácidos se unem, se ligam? Esses aminoácidos, eles se ligam através de uma ligação chamada de ligação peptídica, certo? A ligação peptídica, ela sempre vai ocorrer entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila de outro. Então, percebam aqui na imagem que eu coloquei para vocês, ó. Aqui, ó, C do O, H. Vocês sabem que o grupo ligando com o grupo amina do outro, ó. Então, a ligação aqui existente entre o grupo carboxila de um aminoácido mais o grupo amina do outro é chamada de ligação peptídica. E é assim para formar justamente uma proteína, certo? Galera, sempre que há ligação aqui entre o amina e dois aminoácidos, não há interexatação. Por quê? Porque sempre há perda da molécula H2O. Essa molécula de água, ela sempre sai quando dois aminoácidos se ligam. Beleza? Tá, então a gente já deu essa parte introdutória do que vem a ser uma proteína, né? União de vários aminoácidos, que nós temos 20 tipos de aminoácidos, entre eles naturais e essenciais, e a ligação peptídica, que é a ligação justamente que liga dois aminoácidos. E quais são efetivamente as funções da proteína? Galera, nós temos diversas funções para as proteínas. E não é à toa que elas são consideradas o segundo grupo mais importante, vamos dizer assim, mais abundante, melhor dizendo, no nosso corpo, né? Então, eles têm muitas funções. Desde função estrutural, de sustentação, como, por exemplo, a queratina presente nos nossos cabelos, unhas, né? Então, dando aí justamente a função estrutural e sustentação. Nós temos proteínas ali, como, por exemplo, a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no nosso corpo, né? Pelo nosso corpo, para as minhas células. Tenho também proteínas como o colágeno, responsáveis pela adesão. Tenho anticorpos. Professor, anticorpos são proteínas? Sim, são proteínas, responsáveis justamente aí pela imunidade, né? Esses anticorpos do coronavírus, por exemplo, que a gente tanto espera, né? Que sejam produzidos aí rapidamente numa vacina, né? Então, vejam que eu tenho aí a função das proteínas extremamente envolvida no processo da imunidade, né? Tenho também insulina, que nós vimos isso na aula sobre carboidrato, nós falamos da insulina. Nós falamos da insulina e do glucagon. Lembre o processo do controle da glicemia. A insulina é uma proteína, o glucagon é uma proteína, beleza? Temos também como função a energética, né? No caso, na falta de carboidrato, que a gente viu que é a fonte primária de energia, e que os lipídios são a segunda fonte de energia, na falta desses dois, o seu corpo ele vai sim consumir
das proteínas, que também pode ter fonte energética. Temos também presente lá no nosso músculo proteínas como actina e miosina, que permitem o processo da contração muscular, né? Temos proteínas também envolvidas no processo da hereditariedade, como, por exemplo, as histonas, né? Vocês vão ver muito bem isso quando a gente começar a abordar sobre núcleo. Então, vejam que as proteínas têm as mais diversas funções. E é por isso que elas são esse grupo tão importante no nosso organismo, certo? Para as nossas células. Então, aqui eu trouxe uma figura para vocês para exemplificar. Ó. A pele contém proteínas, né? As fibras nervosas são envolvidas por proteína, bainha de mielina, né? Normalmente, galera, todos os componentes assim que eu falar que terminarem em ina, né? Normalmente indicam uma proteína, né? Hemoglobina, lisina, melanina, né? Todos esses que são característicos de serem uma proteína. A insulina, né, que a gente viu que é fabricada lá pelo pâncreas para poder justamente fazer esse controle glicêmico, né, da glicose aí no sangue. As nossas unhas são formadas por proteínas, cabelo, né, nossa saliva, enfim. Né? Então vejam que o meu corpo inteiro ele é permeado por esse grupo químico aí extremamente importante. Tranquilo? Até aqui? Então já vimos quais são as principais funções da proteína. Mas como é que eu posso classificar, então, as proteínas, certo? Então, as proteínas podem ser classificadas de duas formas. Eu vou classificar elas quanto à forma que elas se apresentam e vou classificar quanto à composição química delas, beleza? Quanto à forma, elas podem ter duas formas. Ou vai ser globular, certo? Ou vai ser fibrosa. O globular, o próprio nome já sugere, né? Tem a forma globular, redondinha, né? E a fibrosa, uma forma como esta aqui, beleza? Não tão enrolada. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, por exemplo, as histonas, que são proteínas que a gente, em relação à sua forma, elas são chamadas de globulares, né? E temos também aqui a actina e a miosina, que no processo de contração muscular, né? A gente vai também trabalhar isso quando a gente vê histologia, são proteínas que a gente caracteriza como fibrosas, tranquilo? Isso é em relação à forma da proteína. Tá, professora, mas a composição química, elas podem ser classificadas em simples, ou também chamada de holoproteína. O prefixo holo quer dizer todo, né? Então, é quando essa proteína, ela todinha é feita somente de aminoácidos, certo? E uma proteína conjugada, né? Uma proteína conjugada é quando, além de aminoácidos, eu tenho algum outro grupo. Que grupo, professora? Pode ser um carboidrato, né, junto desses aminoácidos lá. E se for um carboidrato, eu digo que isso é uma glicoproteína. Se for um lipídio unido a alguns aminoácidos, eu tenho uma lipoproteína. Se for um metal que esteja ali, metaloproteína, certo? Então, as proteínas, elas são classificadas. Se for em relação à forma e à composição química. Em relação à forma, globular ou fibrosa. Se for em relação à composição química, ou ela vai ser simples, ou também chamada de holoproteína, que é quando ela todinha é formada somente por aminoácidos, ou conjugada, que são aquelas proteínas que, além de aminoácidos, também tem algum outro grupo associado. Tranquilo? Em relação à estrutura, é uma das coisas que mais cai em que são mais curados, né? Em relação à estrutura, elas podem ter estrutura primária, certo? Vixe, que difícil mexer minha. Podem ter a estrutura primária. Ó, estrutura primária é a primeira estrutura que a proteína vai se apresentar. Então, essa estrutura primária, ela é uma sequência de aminoácidos unidos. Imagine só um fiozinho, tá? Uma sequência de aminoácidos unidos com ligações peptídicas. Uma sequência simples, certo? É justamente essa sequência simples que vai definir a função da proteína, certo? Só que ela, às vezes, não vai ficar nessa formazinha linear, tranquilo? Ela, às vezes, essa cadeia primária de aminoácidos, ela pode se enrolar em forma helicoidal ou em forma de zigue-zague. Quando essa sequência linear ela se enrola de forma helicoidal ou em zigue-zague, eu já não tenho mais uma estrutura primária. Ela agora já é uma estrutura secundária, ela já se modificou um pouco, certo? Não muda a sequência, mas mudou a forma. Depois, se essa estrutura secundária se enrolar em si mesma, como se fosse um novelozinho, eu já tenho não mais uma estrutura secundária. E eu agora tenho uma estrutura terciária. Certo? Em formato, a gente diz que é uma estrutura tridimensional, em formato 3D.
Peço que vocês tenham muita atenção em relação à estrutura primária e à terciária, porque enquanto a primária define a função da proteína, a terciária, ela é justamente essa forma terciária que a proteína vai exercer sua função. Enquanto eu tenho uma definindo que função vai ser, a outra vai lá e exerce a função. Ok? Prestem atenção nisso. E a estrutura quaternária seria o conjunto de cadeias terciárias unidas. Tranquilo? Então, estrutura primária, essa sequência linear, define a função da proteína. Estrutura secundária seria essa estrutura primária se enrolando em forma helicoidal ou em zigue-zague. A terciária seria uma estrutura 3D, imaginem assim, em que ela se enrola sobre ela mesma, a secundária. E a quaternária seria justamente várias terciárias unidas. Tranquilo até aqui? Então, em relação à estrutura, é isso que eu teria para falar para vocês. Prestem atenção, isso sempre cai bastante. Outra também que é bastante cobrada é sobre desnaturação proteica. Acho que, eventualmente, já comentei alguma coisa sobre isso em sala de aula. Pessoal, o que é desnaturar proteína? É quando eu altero a estrutura terciária. Lembrem que a terciária é aquela que executa a função da proteína. Então, é quando eu altero a estrutura terciária dessa proteína, modificando sua estrutura. Beleza? Essa mudança, essa alteração, ela pode ser reversível ou não. Em alguns casos, galera, essa desnaturação ela pode, inclusive, provocar a perda da função da proteína. Certo? Então, imagine aqui, como aqui na figura, ó, eu tenho aqui a estrutura tridimensional. Quando ela desnatura, percebam que ela perde a sua forma tridimensional. A perda da forma tridimensional pode, por vezes, causar justamente a perda também da função da proteína. Tranquilo? Então, isso é desnaturar. Desnaturar significa alterar a estrutura da proteína, a estrutura terciária. Existem alguns, por exemplo, podem alterar, né, o que é que ocasiona a perda a desnaturação proteica. Fatores como temperatura, fatores como alteração do pH do meio, a presença de algumas substâncias químicas, por exemplo, alguns metais, por exemplo, podem sim ocasionar a alteração dessa estrutura, essa desnaturação proteica. Um exemplo clássico que a gente sempre vê, é justamente o processo de cozimento ou processo de você fritar um ovo, né? Todo mundo aqui sabe que a clara do ovo é uma proteína, principalmente a albumina, né? E quando ela é submetida a elevada temperatura, né, ela sofre um processo de desnaturação, ou seja, ela perde a sua estrutura. Por isso que ela também muda ali a sua coloração, certo? Entendido até aqui, galera, de proteínas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês.